Olá, bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos falar de função horária do movimento uniforme. Eu sou o professor Rubens e essa é uma aula de física. As habilidades que a gente quer que sejam desenvolvidas na aula de hoje é reconhecer os elementos utilizados na função do movimento uniforme e resolver situações problemas relacionadas à função do movimento uniforme, para competências do século XXI, autonomia e responsabilidade. Vamos começar definindo o que é movimento uniforme. O movimento uniforme é um tipo de movimento, gente, que ele aumenta o espaço percorrido quando aumenta o tempo, mas ele não muda de velocidade. A velocidade não ganha, não tem aceleração positiva, né? Nem perde, não tem aceleração negativa. É um tipo de movimento que não tem aceleração. A velocidade, se começou com 20, ela vai terminar com 20. Se começou com 30, ela vai terminar com 30. Vamos ver um exemplo para entender isso. Vamos imaginar que a gente tem um carrinho saindo no início do movimento na 0 hora do quilômetro 0. 1 hora depois, esse carrinho chega no quilômetro 80. 2 horas depois, ele vai chegar no quilômetro 160. 3 horas depois, ele vai chegar no quilômetro 240. A gente pode perceber que no espaço de 1 hora ele percorreu 80 quilômetros. Passou mais 1 hora, ele percorreu mais 80 quilômetros. Passou mais 1 hora, ele percorreu mais 80 quilômetros. Claro que do início ao fim ele percorreu 240 quilômetros, mas de hora em hora esse espaço percorrido não mudou. E por isso ter acontecido, a gente sabe que não existe aceleração. Pelo menos não uma aceleração real, aparente, que a gente esteja vendo naquele momento. Tá? Vamos ver como é que se faz essa conta, mas através das tabelinhas. Tá? Porque para construir o gráfico, já que a função tem gráfico, então para construir o gráfico a gente vai ser mais fácil observar pela tabela. A tabela relaciona tempo e o espaço. 0 hora, 0 km. 1 hora, 80 km. 2 horas, 160 km. 3 horas, 240 km. Agora, se fossem 4 horas, quem está acompanhando o raciocínio vai saber que é 320 km. Tá? Só que a gente não pode fazer todo o problema assim. Por que a gente não pode fazer todo o problema assim? Porque nem sempre é tão fácil a gente observar dessa maneira. Às vezes o carro, o veículo, ele não começa no quilômetro 0. Isso dificultaria um pouco esse tipo de análise. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma função que a física apresenta para a gente. Essa função ela é própria para calcular o espaço percorrido em função de um tempo, quando a velocidade não tem aceleração. Tá? Ela começa com S, significa espaço final, S porque é space, né? O espaço em inglês. S0 é o espaço inicial, mais a velocidade, vezes o tempo. Tá? Essa é a função que nós vamos trabalhar. Tá? Você deve conhecer, deve decorar essa função. S é igual a S0 mais VT, porque essa função ela vai ser usada o tempo todo quando se tratar de movimento uniforme. Claro que você já está vendo a velocidade ali e já está lembrando assim, olha, mas eu tinha uma fórmula para calcular a velocidade. Sim, você tinha essa fórmula aí. Essa fórmulazinha aí que você aprendeu nas aulas anteriores, ela te dá a velocidade média. Essa velocidade média é a mesma velocidade daqui. Tá? É a mesma velocidade. Você vai realmente, até em alguns problemas, utilizar a fórmula de velocidade média para calcular a velocidade e colocar nessa fórmula aí, nessa função do movimento uniforme. No primeiro exemplo, a gente vai ter que apenas observar. Com a leitura você percebe o seguinte, o que o problema está te pedindo é só para você dizer quem é o espaço inicial e quem é a velocidade. Isso você não precisa de cálculo para fazer quando você tem uma função dessa. É só você comparar. E você vai comparar com quem? Você vai comparar com a função, aquela que eu disse que você tem que decorar. S é igual a S0 mais VT. Quando você faz essa comparação, você vai acabar encontrando que o valor do S0 é 10 e o valor do V é 4. Então eu posso afirmar que o espaço inicial é 10 metros e a velocidade é 4 metros por segundo. Ué, mas como é que você sabia que era metros e como é que você sabia que era metros por segundo por causa dessa afirmação aqui do enunciado? No SI. O SI significa Sistema Internacional e ele diz pra gente que o espaço ele tem que ser dado em metros e o tempo tem que ser dado em segundos. E é claro que a velocidade acaba ficando metros por segundo. Então, quando eu falo em espaço inicial, eu posso afirmar que o espaço é metro e o tempo é segundo. No exemplo 2,
a gente tem a descrição da função já de graça para a gente aí, ó, S é igual a 25 mais 3t, e pede para a gente encontrar aonde esse carro, onde esse veículo vai estar depois de 6 segundos. Então a gente separa o que o problema deu. O que o problema deu? Ele deu a função, tá? E ele deu para a gente o tempo. Tá? O que ele está querendo saber? O espaço. Tá? Qual é a sua posição após 6 segundos? Quer dizer, posição é espaço. Então a gente pega a fórmula, tá? E vai tirar esse t. Esse t que representa tempo tem um valor dele, que estão todos dois em vermelho aqui para chamar mais atenção. Esse 6 vai aparecer aqui no lugar. E que conta vai aparecer? O vezes. Então vai ficar 25 mais 3 vezes 6, tá? Dá 18. E aí você tem 43. Significa que nós temos 43 metros após 6 segundos de estudo desse movimento. Muito simples resolver esse problema. Você tira o t e coloca o valor que foi dado. Coloca o 6 no lugar. Tá? No problema 3, ele já não deu para a gente a função. Isso aí já é um pouco diferente. Né? O que você vai precisar fazer? Você não esqueceu ela ainda. S é igual a S0 mais VT. Isso não vai desaparecer para você. Mas, como ela não está escrita para você igual estava no problema anterior, a gente vai ter que separar do enunciado do problema os dados. Então vamos ler junto para fazer a retirada, tá ok? Determinado veículo tem velocidade de 10 metros por segundo. Velocidade de 10 metros por segundo está ali separada. Iniciando seu estudo em 40 metros. Opa, iniciando o estudo em 40 metros. Metros é espaço, então ele tem um espaço inicial de 40. Determine o seu espaço após 8 segundos. 8 segundos, eu acho que ninguém tem dúvida. 8 segundos é tempo. Agora, qual foi a pergunta? Determine seu espaço. Eu quero saber o S. A fórmula a gente não esqueceu ainda. S é igual a S0 mais VT. Tá? Vamos pegar cada um desses elementos e colocar no lugar. Quem é o S0? 40. Quem é o V? 10. Está lá então. O S0 é 40 e o V é 10. Nós temos a fórmula que poderia ter sido dada no problema, mas não foi. Quem é que nós temos ainda de fora? O T. Quando eu colocar o T no lugar, ele vale 8, né? O enunciado deu pra gente o 8. Quando eu colocar o T no lugar, eu vou fazer a conta e vou achar que o espaço após 8 segundos é de 120 metros. Ok? Então já foi o problema 2 e o problema 3 que trabalharam a função. E o problema 4, ele também vai trabalhar a função, mas ele vai pedir uma coisa diferente. Ele vai te dar a função de graça, mas olha só, ele também vai te dar o espaço, ele não vai te dar o tempo. Agora, o que o problema me deu foi o espaço. Ele me deu a função e me deu o espaço, tá ok? Ele me deu todos os dois. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o espaço da minha função. A função está lá, a mesma que o problema me deu, essa é a mesma, e ao invés dele ter me dado o tempo igual de costume, igual vocês já viram nos outros dois exemplos, ele me deu o S. Então, eu vou tirar o S e colocar ele no lugar. Quando eu faço essa retirada, eu fico com a conta dessa maneira e você vai resolver do jeito que você achar melhor. Eu vou trocar de lado 20 aqui mesmo, tá? Eu vou trocar de lado 20 aqui mesmo, ele vai passar trocando a operação, o mais passa a ser menos, né? Era 20, passa a ser menos 20. Resolvendo a conta, a gente fica com 60, tá? E agora eu vou trocar de lado o 2. Ele passa dividindo, era 2 vezes t, passa a dividir, tá? Resolvendo essa divisão aí, a gente sabe que é 30 segundos. Opa, segundos, claro, tá aqui em cima, ó, SI, então é segundos, tá ok? Isso quer dizer que ele precisa de 30 segundos para atingir o 80 metros. Agora, o último problema que a gente trouxe, o último exemplo, ele traz para a gente um gráfico e mais informação nenhuma. Ele pede para a gente escrever a função. Aquela função que os problemas anteriores deram para a gente, ele pede para a gente escrever. Como é que a gente vai fazer essa escrita? Se não tem mais valores. Na verdade, tem. Tem todos os valores, só que estão no gráfico. Tá? A gente vai manter o foco na função. A função é S igual a S0 mais VT, não dá para esquecer ela, tá ok? E do enunciado a gente vai querer encontrar o S0 e o V. Porque o S e o T, eles não aparecem na função. A gente só faz quando vai fazer a troca, quando precisa resolver um problema. Então, na hora de montar a função, eles ficam de fora. A gente não precisa deles.
tá? Bom, achar o S0 no gráfico é muito fácil, ele é esse ponto aí, ó, o 10. Como é que eu sei? Bom, esse eixo é o eixo do espaço. Ele é Y quando está lá na matemática, mas aqui ele é espaço. Então, se ele é espaço, o ponto aonde tocou no espaço é o ponto inicial. Ele é 10. Então eu vou lá e coloco na minha função 10. Tá ok? Agora, a velocidade que eu também preciso tirar do gráfico, essa não vai ser tão simples. Essa a gente vai precisar do nosso formulário de novo e buscar lá do formulário a velocidade média. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Na física, tudo que é delta significa final menos inicial. Então eu estou falando de espaço final menos espaço inicial. Quem são os espaços? Bom, aqui nos espaços eu tenho o 25, o 20, o 15 e o 10. Você pode fazer com quem você quiser. Se você quiser dizer para mim que o final é o 25 e o inicial é o 10, que é o 20 com o 15, que é o 25 com o 15, com o 20 com o 10, não vai fazer diferença, tá? Desde que você lembre que tem tempos associados. Se você escolheu o 25, você tem que usar o 3 como tempo. Se você escolheu o 20, você tem que usar o 2 como tempo. Se você escolheu o 15, você tem que usar o 1 como tempo. Agora, se você escolheu o 10, o tempo é 0. Não tem nada aqui embaixo, quer dizer que o tempo é 0. Eu vou escolher o 20 e o 15. Tá? Então vai ficar o 20 menos o 15, final menos inicial. E quem é o tempo final? 2. Quem é o tempo inicial? 1. Então 20 menos 15 é 5, e 2 menos 1 é 1. Bom, agora que eu já sei que 5 dividido por 1 é 5, eu vou colocar a velocidade lá. A minha velocidade média ali deu 5 metros por segundo, quer dizer que a minha velocidade média vai para lá para cima, no lugar do V. Tá acompanhando o T, vai com o T. Como é que eu sei que era metros por segundo? Olha, o gráfico diz para mim que o espaço está em metros e o tempo está em segundo, então essa conta tem que ser metros por segundo, isso é tranquilo. Se eu pedisse para você calcular nessa mesma função aonde estaria em 4 segundos, o que você faz? Você pega a função que você acabou de calcular e coloca o 4 no lugar. Não é o caso desse problema, mas eu garanto que no seu exercício vai ter algum problema dessa maneira. Você vai precisar pegar o gráfico, vai precisar fazer a função e vai colocar um valor para descobrir. Tá ok? Então, nós vamos dar sequência nos exercícios que foram propostos. A apostila tem alguns exercícios aí para vocês estarem fazendo. Tentem todos eles. Se encontrarem alguma dúvida, mandem alguma mensagem para a gente poder trabalhar, para a gente poder resolver essa situação, mas não deixem de treinar. Boa sorte e bora para o trabalho.